Olá, leitores, bem-vindos a mais um videocast do Pato Fáustico, o programa para discutir literatura e quadrinhos. Hoje falaremos uma escritora, ganhadora do Prêmio Nobel, que teve algumas de suas obras publicadas esse ano no Brasil. Além disso, vamos depois indicar alguns quadrinhos, algumas coletâneas que têm saído. Tudo isso depois da abertura. Até lá! Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Bom, Herta Miller nasceu na Romênia em 1953, onde os alemães foram enviados depois da guerra. Ela é filha do integrante da SS, a tropa de elite dos nazistas, e ela viveu numa Romênia muito específica, que é aquela tomada pelo regime comunista do ditador Nicolae Ceausescu, e de 1965 a 1989. Como integrante da minoria alemã, ela foi perseguida, torturada, principalmente porque ela se recusava a colaborar com o regime, a colaborar como informante da polícia secreta do ditador, e ela vive lá até a década de 80, quando ela finalmente consegue emigrar, e boa parte da obra da Herta Miller, de uma certa forma, referencia essas situações, como a gente vai ver quando falar dos dois romances. Ela ganhou o prêmio Nobel em 2009, e parece que a partir daí houve justamente essa motivação para publicar a obra dela no Brasil. E esse ano, 2013, a Companhia das Letras lançou O Homem é um Grande Fazão no Mundo, e a Globo lançou Fera d'Alma. Esses dois romances eles se relacionam com a trajetória da autora, mas procurando na internet aí por outros ensaios, por resenhas, é fácil encontrar informações a respeito disso. Então a gente vai se deter mais nas características da prosa dela e do imaginário sustentado por essa prosa nesses dois romances, né? Eles têm técnicas literárias e muito distintas, tipos de narração bem diferentes. Tem alguns pontos em comum que a gente também vai trabalhar, mas vamos começar pelo Homem é um Grande Fazão do Mundo. Bom, aqui conta a história da família Windisch, que tem que conseguir um documento para sair do país e para deixar enfim, a situação em que eles vivem, numa aldeia pequena, e para isso eles precisam que a filha entregue o corpo dela em troca de um documento, uma certidão de batismo, né? Isso já é simbólico, porque a nascença do sujeito ela já vem ligada à subordinação ao poder, né? Além de estabelecer que o direito mais simples do ser humano, né, o de nascimento, é adquirido justamente pela degradação do ser humano, pela degradação do humano, que é algo que vai se repetir nesses dois romances, na obra da Herta Miller, né? É algo que de uma certa forma já está no título, O Homem é um Grande Fazão do Mundo, faz referência a um provérbio romeno que trata justamente da maneira desengonçada como o ser humano se relaciona com as coisas ao seu redor, né? Quase que dizendo que o ser humano é errado por natureza, né? É degradado por natureza. E, bom, essa narrativa é diferente da Fera d'Alma, porque ela é construída por frases bem curtas e por capítulos também bem curtos, né? São quase vinhetas, né? Em que se trabalham vários temas distintos. Cada capítulo tem um título específico: a caixa, a lágrima, a pedra na cal, em que certas cenas são descritas, né? Bom, essa secura da narrativa, né, é interessante, né? O fato das frases serem enxutas, né, concisas, porque isso de uma certa forma representa a própria terra em que eles vivem, né? E além disso, a economia da frase é também uma maneira de trabalhar com uma região também muito econômica em possibilidades, né? Há muito pouco que se fazer, né, dentro desse território. Mas além disso também representa a perda da liberdade, de uma certa forma, que o próprio discurso parece se policiar a todo momento. E é interessante que o discurso vai tentar compensar isso a partir das imagens, né? Então, se a frase é enxuta, concisa, as imagens, as metáforas, as metonímias vão tentar ser o mais livres possíveis, rompendo com todos os limites do discurso, né? Logo no início do livro, a gente tem uma das imagens mais fortes, em que a autora diz assim, na página 20: por trás da porta do quarto de Windisch,
ouviu a respiração persistente e ritmada da mulher. Parecia uma máquina de costura, né? E é o momento que a mulher dele está se masturbando, né? Então é uma imagem totalmente desvinculada do contexto, mas que serve precisamente para descrever aquela situação e a própria situação da mulher naquele momento. Isso também é realçado, essa amplitude de relações, de imagens, de analogias, de metáforas, principalmente quando a autora tenta situar o leitor no espaço, né? Então tem um momento na página 60 em que ela diz assim: Windisch senta-se diante da xícara de chá. O vapor devora sua cara. O vapor de hortelã-pimenta evola pela cozinha. Windisch contempla seu olho no chá. O açúcar escorrega da colher para o olho. A colher está no chá. Ou seja, é uma brincadeira com a própria disposição do espaço, né, e com a reificação do homem na medida que ele também se torna objeto do espaço, os objetos se tornam integrantes dele, e isso vai aparecer depois, a gente vai falar em outro momento. Né. Em certo momento, a autora brinca também oferecendo duas possibilidades, uma realista e uma delirante. Ela sempre, né, vai optar por essa segunda. Então tem uma hora que ela diz assim, na página 64, as mãos estão atadas por cordões brancos para que não deslizem, para que rezem quando ela chegar lá no alto às portas do céu. Né? Então, ou seja, há um momento a descrição realista e logo já uma descrição que prega pelo insólito, né? Quase pelo fantástico. Né? E assim acontece o tempo todo, com um efeito muito contundente, porque essa desarticulação do discurso feita pelas imagens, ela se revela num mundo que também se desarticula, e isso vai ser repetido no outro romance. Né? Mas aqui é interessante que ela trabalha com as questões éticas, morais, políticas, e essa ordem do mundo também está desestabilizada. Então tem uma página, tem um momento na página 125 que ela diz assim: o policial beija os ombros de Amálie, o crucifixo de prata vem-lhe à boca, o padre acaricia as coxas de Amálie, tire a combinação, diz. Pela porta aberta, Amálie vê o altar, e em meio às rosas vê-se um telefone preto. Isso na página 125. Então, as inúmeras relações que se estabelecem entre as coisas que em outro contexto provavelmente viriam desassociadas, mostram também que os valores estão se perdendo, estão se desassociando das imagens que eles geralmente se associam. Né? É interessante também que esse livro permite uma leitura muito interessante a partir do conto Bola de Sebo, do Maupassant, porque a família aqui ela também usa a entrega da filha, né, para conseguir favores, e depois isso acaba redundando num julgamento feito pela própria família, e isso é irônico, né, e não por acaso essa ironia, né, que de uma certa forma mostra a hipocrisia da sociedade. Ela fecha o romance com a família Winch indo à comunhão mesmo sem ter se confessado. Né? Essa é a última pincelada que o romance dá a respeito do caráter da família. Bom, então, por essas e outras, O Homem é um Grande Fazendo no Mundo é um ótimo romance para começar a ler a Herta Miller. E o Fera d'Alma, que é a segunda obra que também publicada esse ano pela Globo, ele investe em alguns temas muito parecidos. O romance é situado na década de 80, fala de 4 jovens que tentam escapar do regime, são perseguidos pela polícia secreta do ditador, e dentre eles está a narradora, né, a narradora é uma tradutora, que conhece esses outros 3, são 3 rapazes, o Edgar, o Kurt e o George. Então ela passa boa parte do tempo com eles, que trabalham nas fábricas, e gastam tempo escrevendo poemas contra o regime e em situações que trazem problemas para eles. Né? É interessante que o primeiro acerto do livro é que ele não começa focando nesses personagens, mas numa outra, que é a Lola, que é uma colega da tradutora, que vai para a cidade grande estudar russo, e ela nutre o desejo de retornar acompanhada de um marido rico e respeitado. Esse é o horizonte da personagem. Então, logo no início do livro, a gente pode pensar que ela é a protagonista, mas em seguida ela acaba se suicidando, aparentemente. A gente não sabe se realmente foi suicídio, mas é interessante que isso mostra justamente o estado instável do regime, em que qualquer um pode desaparecer, qualquer um pode ser subtraído, e aí a partir da subtração da Lola é que a gente vai acompanhar esse núcleo de personagens principais. Né? O registro, novamente, é antinatural, né? Aposta nas imagens livres, né? Em relações livres
entre os objetos, entre as imagens, entre as figuras utilizadas por essa prosa. E aqui fica... Porque é interessante que alguns autores vêm associando a Herta Miller ao surrealismo, né? Eu acho que não é bem assim. Nesse romance fica muito claro porque a principal técnica deles, que é o automatismo psíquico, geralmente não é utilizado ou é utilizado de maneira muito tênue, porque as relações entre os elementos, né, dos sintagmas são muito bem organizados e motivados. Por exemplo, na página 69, ela diz: então o pai morreu, o pai da personagem, narradora, por causa da bebedeira. O fígado está tão grande quanto o de um ganso obrigado a comer, disse o médico. Ao lado de seu rosto, no armário de vidro, havia pinças e tesouras. Eu falei: o fígado está tão grande quanto as canções para o Führer. O médico colocou o indicador sobre os lábios, ele pensou nas canções para o ditador, mas eu estava me referindo ao Führer. Com o dedo na boca, ele disse: um caso perdido. Ele estava se referindo ao pai, mas eu pensei no ditador. Então ela mesmo brinca com a possibilidade de as associações se organizarem de várias maneiras dentro da própria frase, e dependendo também da perspectiva de determinado personagem, que mostra como esse mundo, que nem no outro romance, está perdendo o seu eixo, né? Perdendo os seus valores primordiais. Né? Então, nesse trecho também fica visível a motivação, né, do que o signo tem de embaralhar os níveis da realidade, mas com um efeito muito preciso, que é para descrever a experiência particular da protagonista, né, e que é a experiência dessa degradação. Bom, esse romance tem lindas passagens, né, principalmente quando ele mistura esses níveis da experiência. Na página 186 eu destaco uma em que ela diz assim: por causa do atraso do aluguel, a senhora Margit vai fazer carinho na minha cabeça, eu disse para Teresa. Ela se dá o direito. Como não recebe dinheiro pelo quarto, ela exige sentimentos. Se eu conseguir pagar o aluguel rapidamente, suas mãos não vão chegar na minha cabeça. Então, mais uma vez, é como os valores se misturam, né? Ou seja, se ela não tem dinheiro, então ela é obrigada a receber um carinho da mulher, além de mostrar, obviamente, a solidão abismal em que se encontram esses personagens. Né? Nesse romance também fica muito claro uma das principais preocupações da autora, que é a maneira como o ser individual lida com o regime. É interessante que no início a própria narradora ela não se distingue bem das demais personagens, e isso é decisivo por duas questões. Primeiro, para impossibilitar o surgimento de testemunho seguro sobre a realidade, né? E isso mesmo em cenas extremamente íntimas, como na página 25, que ela diz assim, bem no início do romance: Lola meteu uma garrafa vazia entre as pernas. Mais uma vez uma cena de cunho sexual. Né? Ela agitou a cabeça e a barriga. Todas as moças estavam em volta da sua cama. Alguém puxou seus cabelos, alguém riu alto, alguém colocou a mão na boca e ficou assistindo. Alguém começou a chorar. Não sei mais qual dessas era eu. Ou seja, de novo a reificação do sujeito, né, que se perde, né, no mundo, e que perde a própria individualidade, né, a própria personalidade, e obviamente isso também é uma forma de mostrar a perda da liberdade, que eu já disse que é uma tônica na obra da autora. Né? Bom, esse livro é repleto de cenas maravilhosas, que nem o Homem Grande Fazão do Mundo. Aqui tem uma cena maravilhosa quando um capitão da cidade, o Capitão Pigelli, ele obriga a personagem a cantar, e aí eu deixo no ar o que acontece na cena, mas é uma cena maravilhosa que mostra também a maneira como se lida com as personagens lidam com a autoridade, lidam com a subordinação ao poder. E eu acho interessante também que esse romance já traz o nome, né, no nome Fera d'Alma, um emblema bom para ler a obra da Herta Miller, que é essa ideia de Fera d'Alma, parente lá, irmã gêmea da ideia de Coração Selvagem da Clarice Lispector, né, que é justamente essa vontade de fugir da acomodação, né, fugir da mesmice, né, e fazer isso por uma prosa justamente inquieta, inconformada, e que permite a experiência de uma denúncia de inconformidade e de desacomodação, que é muito presente dentro dessas obras. Então, indicação máxima, tanto esse romance pela Globo quanto esse da Companhia das Letras, vale muito a pena ser lido. Bom, para não perder o costume, temos algumas indicações de quadrinhos, na realidade a indicação de duas antologias. A primeira é essa, a Vértigo Attili, que é um especial com mais de 200 páginas, que tem como carro-chefe a história Attili, que é escrita pelo Warren Ellis, e que não saiu na época devido
ao massacre em Columbine, porque é uma história que justamente trata de mortes de adolescentes feita por adolescentes. Uma investigadora do governo começa a tentar entender por que os adolescentes estão se matando entre si, e em determinado momento ela vê a figura do John Constantine, e aí no final ele revela para ela o real motivo dessas mortes. Então, na época ela foi proibida, mas é uma história muito boa. Além disso, claro, como estou na antologia, há histórias melhores, há histórias piores. Eu destaco aqui principalmente as histórias do Grant Morrison, a Mate Seu Namorado, que é uma das histórias grandes dessa compilação, e uma história que ele assina com o Frank Terry, que é um dos meus desenhistas prediletos da atualidade, que é Brinquedos Novos. Além disso, tem mais uma série de histórias, tem histórias de todos os gêneros, e para quem está procurando aí uma leitura diferenciada nos quadrinhos, vale muito a pena a Vértigo Especial Atire. Bom, uma outra compilação que está saindo é a Juiz Dredd Magazine, publicada aqui pela Mitos, e que traz às bancas finalmente de novo o Juiz, né, para quem é fã do Juiz Dredd, para quem não é, tem a oportunidade de conhecer. E o Juiz Dredd tem uma história de poucas publicações entre nós, na maioria foram alguns crossovers muito ruins na década de 90, ou então algumas poucas boas compilações feitas pela Ebal e pela Pandora Books. Mas aqui ele volta juntando histórias antigas com outras recentes. Para quem não conhece, o Juiz Dredd ele foi criado em 1977 pelo John Wagner e o Carlos Esquerra, e ele, bom, praticamente todos os grandes autores do quadrinho britânico e irlandês passaram por ele, o Garth Ennis, o Mark Millar, o Brian Boland, que assina uma dessas histórias, e são histórias passadas num futuro distópico em que o mundo já está um caos, a criminalidade é absurda, e surgem os juízes que são uma super polícia com o poder de sentenciar e executar a sentença no próprio local do crime. Então, eu escolhi uma história, a história que abre o primeiro volume para analisar. A análise está lá no blog, já saiu a segunda, mas isso aqui é fácil de conseguir. E como estou na antologia, tem histórias melhores, tem histórias piores, mas tem histórias muito boas. Nesse primeiro número tem uma história do Alan Moore sobre viagem no tempo, que é excelente. O Alan Moore com o Gibbons, né? Não precisa dizer mais nada, então vale a pena. Bom, curta lá então o texto. Leia lá o que eu escrevi sobre a história que abre, que eu acho que é uma história que representa bem o que é o Juiz Dredd. Tem um texto lá sobre as duas obras da Herta Miller no blog, então leia lá, curta a nossa página no Facebook, se gostou, se não gostou, principalmente dê sua opinião, nos ajude a melhorar, que a gente quer saber o que a gente está fazendo errado, que não deve ser pouca coisa, e aguarde nos próximos dias mais vídeos do Pato Fáustico analisando literatura e quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!